vocês abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 14. Amém? Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu gostaria também que vocês procurassem o livro de Salmo, capítulo 101, versículo 3. Amém? Não poderei consolar diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Eu estava em uma fase de muita rebeldia e estava muito viciada em telefone. Porém, eu sentia que algo me incomodava para me deixar aquilo. Só que eu não dava ouvido, porque para mim era uma coisa normal, e assistia vários vídeos e deixava de buscar a Deus para passar um dia no telefone. E quando eu ia começar a ler a Bíblia, eu nunca concluía, eu sempre lia 1 ou 2 capítulos e lá deixava, ia para o telefone e não queria mais saber de Bíblia nem de nada. Foi quando Deus começou a me mostrar em sonho, eu enferma, e eu estava orando com a pastora no dia de quinta-feira, e Deus mostrou para ela que eu estava com o sangue infeccionado. Só que eu pensei assim, quando Deus revela, Deus cura, realmente cura, se você se ligar, né? E fiquei, e à noite, quando eu ia dormir, eu sentia uns sintomas que não era de costume, nunca tive o tal problema dos sintomas que eu estava sentindo. E eu comecei a ficar impressionada com aquilo e comecei a pesquisar no Google os sintomas que eu estava sentindo e começaram pela noite, eu tendo muita micção, que micção, para quem não sabe, eu urinava mais na parte da madrugada e sentia muita dormência nos pés. Pensei eu que era alguma má circulação e também não liguei. E minha visão muito embaçada, pensei eu também que era algum problema de vista, como já tenho desde criança, mas também não levei muito em conta. Foi então que eu marquei uma consulta e nesta consulta eu senti de fazer o teste da glicose. Já que eu tinha pesquisado no Google alguns sintomas, mostrava que eu estava com diabetes, só que eu nunca tive histórico, nunca tinha tido esse problema, tinha feito meu pré-natal da minha primeira filha, e nos exames nunca deu nada de errado, tudo perfeito. Aí na consulta que eu fui, eu estava conversando com um colega, ele com seu esposo. Aí ele me mostrou que tinha feito o teste da glicose e estava com diabetes. E eu falei assim, não, eu acho que eu não tenho esse tipo de problema. E eu senti de fazer pelo menos esse teste, mas na vez eu não queria fazer porque eu fiquei com medo. Aí então eu resolvi ir até a mesa dos funcionários que fazem os testes e pedi para uma moça fazer. Aí ela disse assim, você tem diabetes? Eu, não tenho esse tipo de problema, eu só quero tirar uma dúvida.
Mas só que a gente só faz o teste provisório, né? Você tem que ter um exame de sangue. E eu não mais faz. Só para me tirar uma dúvida mesmo, que eu sei que eu não tenho. Que eu não sabia de onde tinha surgido. Aí foi então que eu fiz. Quando o resultado da DX deu 365, a moça olhou para mim e falou: eu tenho uma notícia muito boa para te dar. E eu falei: pode dizer. Você está com diabetes? Eu, mas não tem como estar com esse problema. Aí nisso eu liguei para minha sogra, aí falei o problema que eu estava, já bem angustiada e bem preocupada. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí então eu comecei a sentir, parece que quando a gente descobre que está com algum problema, os sintomas vêm mais avassalador ainda do que quando a gente não está sabendo de nada. Aí eu liguei para ela e passei pela consulta e a médica me pediu uns exames. Só que a médica me pediu os exames, eu demorei mais de um mês para fazer os exames, pelo menos o da diabetes. Aí então eu fui fazer esses exames com mais de um mês do pedido, da solicitação médica, eu fui fazer com mais de um mês. E eu passei quase 13 horas em jejum para poder fazer o exame da glicose. Quando fiz os exames, passei ainda uma semana para receber. E aí então, quando eu recebi os exames, eu vi o resultado positivo de diabetes. Só em jejum, quando eu fiz esse exame, o resultado da glicose deu mais de 270. Eu estava com o meu sangue totalmente infeccionado por açúcar. E eu comecei a passar mal por vários dias. Passando mal. Aí eu me toquei, Deus me tocou, que era pela desobediência que eu estava tendo. Quando eu pegava no telefone, era de manhã, tarde, noite, de madrugada, fazendo o quê? Jogando. Além de assistir muitas coisas que não vinham de Deus, eu ainda perdia meu tempo jogando. E quanto mais jogava, mais me dava vontade de jogar, e eu sentia Deus falando o tempo todo: para, se sai, te afasta, deixa, e eu jogando. Aí eu comecei a ver que era cobrança de Deus. Aí então eu, falando com a minha sogra, todos os dias eu chorava: eu vou morrer, e porque, não sei se alguém aqui já teve esse problema ele é devastador. Principalmente para quem nunca teve, é um negócio que a gente não sabe nem explicar. É como se a gente fosse morrer mesmo. Não pode comer nada, não pode isso, não pode aquilo, e o corpo da gente não se adapta a novas mudanças de uma hora para outra. Ou seja, eu acostumada a minha rotina já desde criança e mudar de repente, não estava me adaptando. Aí eu chegava na minha sogra e chorava, dizendo: não, vou morrer, e não queria ficar dependente de remédio. E foi nisso que eu comecei a me voltar. Os sintomas que eu sentia era horrível. E um certo dia eu estava orando com a minha sogra e Deus mostrou para fazer uma campanha na minha casa. Então fizemos uma campanha. Muitas e muitas vezes eu tive que voltar para o hospital passando mal. Um dia eu tinha acabado de almoçar e eu estava deitada. Aí meu esposo tinha acabado de chegar do trabalho, foi almoçar, e eu comecei a não sentir minhas pernas nem nada. Aí eu pedi para ele chamar a mãe dele, aí eu liguei para a mãe que eu estou passando mal. Aí ele ligou. Quando ele ligou, ela veio, e eu chorando, desesperada, dizendo que ia morrer. Aí meu marido ficou preocupado, me pegou no colo e eu levar para casa dele. Não me leva, porque senão tu vai chamar a atenção das pessoas na rua, eu espero. Aí ela veio rápido e eu não estava sentindo minhas pernas, não estava sentindo mais nada. Para mim, meu corpo ali já tinha
Eu nem sei como é que eu explico a sensação de morte. Aí meu esposo foi chamar a ambulância, aí às pressas fui para o hospital, cheguei lá, a minha diabetes estava com 410. E o médico perguntou se eu tinha algum problema de saúde, se eu já tinha tido. Eu, não, nunca tive. Aí então, ele pediu para ver alguns exames que tinha. Aí ele viu o resultado da glicose do exame, que estava 270, ele disse que era muito alto. Pela minha idade, por ser jovem, não era para estar daquele jeito. Só que eu sabia que ali era a mão de Deus. Mas mesmo assim, eu estava com muito medo. Porque feliz daquele que Deus permite ir para o hospital, porque tem uns que vão logo para o cemitério. Aí então eu fiquei lá por algumas horas, vim para casa e fiquei, médico, tem que fazer caminhada, tem que fazer dieta. Eu nunca me adaptei com dieta. Aí vim, aí quando foi, ainda continuei por muitos dias ainda, com alguns sintomas. E pedi a minha sogra direta, era oração de manhã, oração de tarde, oração de noite. E passando mal e fraqueza. Aí teve um dia que eu me fui no concerto com Deus, pedi perdão, e eu sabia muito bem que era pelo que eu estava fazendo. No celular, no jogo, e não se pode dizer assim, mas eu assisto, mas eu jogo e nunca aconteceu. Mas pode passar 2, 10, 50 anos, 60, um dia Deus cobra. Pode passar o tempo que passar. Aí então, teve um dia que eu voltei a passar mal, cheguei na minha sogra e eu estou passando mal. Aí ela, você quer ir para o hospital? Não, nunca gostei de hospital. Aí cheguei no hospital, minha cunhada me levou. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sentada, não queria nem esperar para passar pela triagem. Para mim eu estava com a diabetes lá em cima. E Deus falava sempre através da minha sogra que não era para mim ficar com medo. E todo dia de tarde eu orava e pedia para Deus falar comigo. E Deus sempre falava comigo que eu não confiasse nos homens, mas que confiasse nele, que ele ia me curar. Por várias vezes ele falava em cima daquilo que eu estava passando. Aí nesse dia que eu fui para o hospital, chegou a minha vez de passar pela triagem. E quando eu cheguei lá, pronto. Na última vez estava 410, agora está com bem uns 500. Para a glória de Deus estava com 170, já tinha começado a baixar. E eu ainda fiquei muitos dias com muitos sintomas, e os sintomas que meu marido chegava em casa e estava tudo bagunçado, louça suja, casa suja, não tinha como eu fazer. Então, graças a Deus hoje eu estou com uma melhora muito, muito grande. Não melhora, mas curada, porque eu não sinto mais o que eu sentia. Já a minha visão já voltou tudo ao normal, não sinto mais a dormência nos pés. E já estou curada para a glória de Deus. E o que eu quero dizer é assim: quando você estiver fazendo algo, deixe tocar em vocês, deixe enquanto é tempo. Quando eu estava no consultório médico, o médico me dizendo que isso era hereditário, isso era aquilo. Aí ele quase foi dizendo, não, doutor, é a mão de Deus mesmo, porque eu sabia que era a mão de Deus. E eu me arrependi muito do que eu estava fazendo, e deixar esse testemunho aqui, para que as pessoas não possam entrar no mesmo erro cometer o mesmo erro que eu cometi, porque é melhor você brincar com fogo do que brincar com Deus. E eu sempre gostava de murmurar de algum problema que eu estava passando de enfermidade. Só que nessa fase que eu passei, eu fiquei bem caladinha. Que eu sabia que eu estava errada e se eu murmurasse, seria muita hipocrisia da minha parte, né? Além de brincar com Deus, ainda murmurar pelo que eu estava passando, seria muita hipocrisia. Pela misericórdia de Deus, eu estou viva aqui. Porque Deus é misericordioso. E assim, sempre que os irmãos puderem buscar a Deus nas suas horas vagas, é bom você sempre buscar a Deus, sempre manter contato, se sair dessas coisas, porque mais cedo ou mais tarde, vocês conhecendo a palavra, Deus vai cobrar de você. Deus não cobra quem está lá no mundo, Deus não
Tem como inocente aqueles que não sabem, mas aqueles que passam a saber, Deus não tem mais como inocente e cobrem. Aí eu sei que a minha sogra pensou para mim, um anjo na minha vida, né? Que se não fosse ela, porque não tinha que recorrer. Só ela mesmo, né? Só Deus e ela. A minha família também não tinha andado muito na minha casa, a gente perguntava como é que eu estou. Só se espalhou a notícia que eu estava mal. Mas a esperança deles era que eu cada vez piorasse. Só que, às vezes, quando minha mãe chega lá em casa, ela até se admira, né? Que eu já está tudo limpo, já está tudo organizado. E pergunta se eu estou doente. Eu, não, mãe, Deus me curou. E eu peço assim, que vocês nunca briguem com Deus, que o preço é alto. E a gente se sente honrada porque Ele nos dá mais uma chance. E aqueles que não têm, aí o negócio é complicado, né? Eu sei que nessas idas e vindas para o posto, idas e vindas para o hospital, cada vez que eu ia era uma agonia. Mas a última vez que eu fui, quando a glicose veio 170, eu vi ali que era o trabalhar de Deus, já trabalhando na cura. E eu quero que os irmãos também abram sua Bíblia no livro de Provérbios 31 e 30. Amém? Enganosa é a beleza e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Mas ser a mulher cabelo crescido e é um osso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de velho. Como foi lido aqui, 1 Coríntios, basta a mulher cabelo crescido e nervoso, porque o cabelo lhe foi lhe dado em lugar de véu. Eu tinha um hábito de estar pintando meu cabelo. Sempre que eu pintava, eu já vi que eu entristecia a Deus e Ele me incomodava. E a gente olha e quer sempre fazer o que a outra pessoa faz. Fulano tal faz, também faço. Só que não é bem assim, né? Para cada pessoa é um tempo diferente de cobrança, é um tempo de Deus. E todas as vezes que eu fazia isso, Deus sempre me cobrava. Porque eu acho que nós temos que ser diferentes das pessoas do mundo. Porque hoje em dia ninguém sabe mais quem é evangélico. Às vezes, quando eu vou na rua comprar alguma coisa, passa uma pessoa comigo e fala assim, mas eu nem conheço, eu nem sabia que fulano era da igreja. Eu vejo. E Deus tem dado nosso cabelo para que a gente não deixe, mas sim aceitar o jeito que Ele fez. Se é cacheado, deixa. Se é preto, deixa. Se é louro, deixa. Se é liso, deixa. Hoje nós estamos num tempo em que ninguém quer mais aceitar o jeito que Deus nos fez. Quando a gente olha a reportagem no YouTube, a estética está acabando com a vida das pessoas e as pessoas acabando com as suas próprias vidas. Hoje, até pessoas conhecedoras da palavra mexem no rosto. Se tem um rosto assim, quer ficar assim. Se tem peito pequeno, quer botar grande. E assim vai. Muitos morrem até na mesa de estética. E eu fiquei assim, muito triste e por muito tempo ter desobedecido a Deus e querer que ser do meu jeito, né? Muitas das vezes eu quis que tudo fosse do meu jeito, mas só que as coisas não é do jeito que a gente quer. Porque se for do jeito que a gente quer, a gente vai para o cemitério. E do cemitério não tem mais como voltar para se consertar, não. Então se conserte enquanto é vivo. Aceite, irmão, o jeito que Deus te fez.
esse negócio de pintar cabelo, estaquear, fazer chapinha, fazer aquilo. Se Deus tiver um cabelo cacheado, deixa. Se tiver um cabelo liso, deixa. Se tiver o peito pequeno, deixa. E assim, essas coisas aí é só para o mundo, porque Deus não está no meio dessas coisas. Aí então eu comecei a refletir e Deus me incomodou para falar esse testemunho e dar um alerta, né, para os irmãos e dizer que Deus não está com a brincadeira. Mas se nós conhecemos a palavra, a cada dia nós temos que nos consertar. Deixe o celular de lado, a não ser que for uma necessidade, mas para passar muitas e muitas horas no celular, não é nem do agrado de Deus. Esse negócio de jogo, Deus não está no meio. Até porque na Bíblia não tem uma passagem de dizer que Deus está em jogo ou está em celular. Hoje eu já, quando eu assisto muito assim, na medida que eu não assisto assim quase nada. Quando eu assisto isso é louvor. Mas quando eu demoro ali 10 minutos, eu já sinto que eu dizer, te sai, já está bom por agora. Não fica mais. Aí eu pego e me afasto. Apesar de ser só coisas evangélicas, mas tem que ir para a Bíblia, né? Que é real. Então, aceitem vocês do jeito que Deus fez vocês. Não mexam no cabelo de vocês, porque vocês vão ser mais tarde, Deus vai cobrar. O cabelo foi Deus que deu, tá? Temos nós que cuidar do véu de Deus. E cada dia, isso aqui foi uma experiência para mim, para Deus falar comigo. De alguma forma eu tinha que falar comigo. Eu não estava tendo lugar, porque realmente Deus não estava tendo mais espaço na minha vida para nada. Só que tinha espaço na minha vida que era celular. Deus estava tentando falar comigo de todas as formas, eu não queria. Eu queria ficar só se fosse naquele que preenchia a minha ansiedade carnal. Então eu tive que passar por esse vale para que eu possa aprender que Deus é Deus, eu sou apenas barro. E que temos que obedecer a Ele. Obedecer porque Ele não é bom pagar preço, não é bom. E é uma experiência que eu tive que passar para vocês refletirem um pouco a cada dia se chegar a Deus. Aceitem o que Deus fez em vocês, do jeito que vocês são, não mudem. Aceite o jeito que Deus te fez. Não mude porque o preço é alto. E hoje eu já tive essa experiência, já aprendi, já passei pela dor e graças a Deus, graças à minha sogra que esteve do meu lado o tempo todo. Às vezes eu tinha vergonha de pedir oração, de manhã, tarde e noite. De manhã e tarde. Eu dizia assim, hoje é de se orar em mim, porque senão eu vou morrer. Aí ela era de manhã, tarde e noite. E aí depois eu ia dormir, era 4 orações no dia. Aí eu fiquei perguntando o tempo todinho. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Mas que Deus foi misericordioso e que sirva de aprendizado. E que mais uma vez eu peço que cada vez que você puder se aproximar de Deus, se aproxime e não mexa naquilo que Deus te deu. Cuidem dos seus cabelos como vai acontecer o corpo, do jeito que Deus deu a vocês. E que Deus abençoe vocês grandemente. E eu queria cantar um louvor com a banda, como já foi falado.